Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Salve, salve, boa noite. Hello, E aí, olá, doutor? tudo Beleza? bem? Estamos aqui Cara, prontos. agora dá pra curtir o comentário das pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso já dá algum tempo já, Tanguy, não é de hoje não, pô. É mesmo? Então eu atualizei o meu hoje só, cara. É, rapaz, tu tá desatualizado aí nas internets. É Nas mesmo? internets. Caramba. É, rapaz, tu não tá Você tava acompanhando. atualizado já, você tava atualizado, Já, atualizadão cara, aí, já. com liberdade pra Pô, curtir o comentário das pessoas. aí, poxa, nas outras lives tinha comentários com 5 curtidas de É vez em mesmo? quando. Ficou boa. O pessoal se curte aí nos comentários da live do Petit, da Petit Live. Da Petit Entendi, Live. entendi. E é coisa boa, rapaz. Entendi. Ó, o Júnior Messi, na verdade, Daniel, ele tava falando Ah, comigo no WhatsApp. E ah. aí eu descobri que eu tava cometendo um erro, tava chamando ele Júnior Messice. Porra, não é. É Júnior Messice. Olha aí que Sacou? vergonha, hein, Tanguy? Que Júnior constrangimento, hein? Messice. Constrangimento. Que Constrangedor. Comprou os constrangimento. selos Aí, aí. Viviane comprou seu. Muito obrigado, Viviane. Viviane da onde? Viviane da onde? Não vi, rapaz, passou. Curitiba, Curi- Daniel. CWB Curitiba. Olha aí. Curitiba. Sacou? Curitiba. É Saquei. isso. Tá bom. Tô achando esquisita essa atualização aqui, mas tá bom. Não sabia que tinha Olha aí. curtida, não, cara. Eu acho que eu tô Tem, ficando pô. velho, Daniel, que a gente começa a não se acostumar mais com as novidades. Pô, No meu rapaz. tempo não era assim, não tinha negócio de curtida. Tá doido? Neves Caio comprou um seu. Muito obrigado. Olha aí. Pessoal falando do Petinder. Petinder é um sucesso, Tanguy. A gente vai lançar esse aplicativo. Vai, vai, é. É, o plantão do plantão tá aí, Daniel. Não sei se Olha você aí, vai levar coisa multa aí boa. hoje. É, capaz de você levar multa. Mas acontece, né? Acontece, Daniel. Tem uma hora que também que. Ó, mama aí o Guimê com Mamãe, Procela. olha aí. Muito obrigado. É, ansioso pela pauta da segundona. Cara, o Zidane, agora ele tá deitado na caixa ali, que ele tava querendo ficar aqui na frente do computador, assim, na frente do computador, do celular, do microfone, e aí eu tirei ele. Aí ele tá meio chateado comigo, porque eu não deixei ele participar da live hoje. Mas isso é normal, né, cara? Você tá tentando dar limites pro gato, né? Dá limite. Pô, se não, É, Daniel, não existe isso. mas aí o gato não gosta, né, cara? Porque o gato é um bicho superior, né? É um bicho superior. É um bicho que, exatamente. Afinal de contas, a Entendeu? mesa é dele, né? Lógico, A você mesa tá é a aí mesa de dele. favor, né? Você tá Isso. aí de E favor. aí ele ficou chateado de eu tirar ele daqui. O Tanguy, a gente vai falar de Erdogan hoje, rapaz. Erdogan tá Vamos falar de. enlouquecido, rapaz. O Erdogan, ele não Porque se decide, Daniel. Ele não se decide. Ele não se decide, ele não mas você sabe sabe. que não se decidir tem suas vantagens, né, Tanguy? Tem, é É ótimo. isso. É ótimo. Eu tava vendo aqui, Daniel, que, por exemplo, o Mister Putin. Ah, Na verdade, não foi o Putin, né? Foi o antecessor dele, Boris Yeltsin. E a Polônia quis entrar lá na OTAN, a OTAN pediu autorização. Foi na casa, conheceu os pais, conversou com todo mundo, falou: Dona Rússia, eu estou querendo um compromisso mais sério com a sua filha Polônia. Quero saber se tem problema. E a Rússia falou assim: vá lá, faz do jeito que tem que ser. Os bálticos foram entrar também na OTAN. Polônia, Estônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Também. Né? A OTAN perguntou: Ô Rússia, tudo bem, Putin? Tudo bem. Queria saber se tinha problema, de repente, né, a gente se amigar aqui e tal. E Dona Rússia disse que sim. Aí agora Dona Rússia virou e falou assim: porque vocês estavam se expandindo. Também é isso, né, Daniel? Assim, ter um pouquinho de coerência, porra, dá uma ajudada, importante, né? né? Facilita, ajuda. Agora, Ontem disse que tudo bem, aí depois diz que não pode. Porra, é. E aí, como é que é? Pode ou não pode? é Como é, isso, é como é que vai isso. ser a reação agora? É isso. Então, enfim, a gente está vendo aí como é que ser instável, né, traz problemas. Ó, Olha duzentas e aí, cinquenta pessoas. Daniel, podemos começar, cara? Eu acho que já dá para começar, hein? podemos, vamos lá. Aí, beleza, tudo pronto. Gravando aqui, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 275.
Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 6 minutos da segunda-feira, 16 de maio. E Tanguy, comecemos hoje. Não combinei com você, não. Mas vamos começar com ele. Ele que subverteu a lógica. Disse, galera aí da Suécia e da Finlândia, vou votar contra, hein? Queria avisar vocês que eu vou votar contra, que tira o cavalinho da chuva, vocês apoiam terroristas, vocês ficam recebendo gente esquisita. Não vou entrar aqui na OTAN, não, porque aqui é a Organização Tratado Atlântico Norte. Nós somos ocidentais, nós gostamos de gente de bem e vocês apoiam terroristas. É isso, né? Tem que ser o Erdogan tumultuando o rolê. Ô, Daniel, na verdade, o Erdogan, em primeiro lugar, ele está confuso, né? Primeiro ele disse que não sabia. Aí depois, aparentemente, ele disse que não ia bloquear nada nem ninguém, que veja bem, não quero ser aquele que vai causar tumulto. Mas eu fui dar uma olhada e, de fato, a gente não tinha uma informação direta vinda do Erdogan. Quem tinha dito que ele ia estar ok foi o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN. Ele que falou assim, não, falei com o Erdogan e está tudo certo. A Erdogan veio hoje a público e falou assim, não é assim. E ele não disse que vai votar contra, Daniel. O que ele disse foi que ele não vai votar sim. Confuso, tá, Daniel? O que ele falou assim não vou votar sim pela entrada de Suécia e Finlândia. Basicamente, o que ele está querendo dizer, Daniel, é o seguinte. Ele quer um carinho, Tanguy. Ele quer uma atenção. Vai um ele cafuné. Quer. É isso. Isso. Vai ter que ter um cafuné, vai ter que ter um agrado, vai ter que sentar para conversar comigo. A gente vai ter que bater papo. Eu quero complicar a vida dos curdos que estão aí na Suécia, a complicar a vida dos curdos que estão aí na Finlândia. Eu quero saber se o pessoal que tentou dar golpe em mim aqui, se vocês podem me entregar esse pessoal. Porra, Daniel, olha só, tudo é uma questão de prioridade. Você tem mais vocação humanitária ou mais medo da Rússia? Acho que a resposta é muito clara, né? Então é o seguinte, tem que abrir um pouquinho mão desse negócio humanitário aí de receber curdo, entendeu? Porque eu acho que é terrorista, me entrega eles e fica tudo certo. Para de receber eles aí e fica tudo certo. Então, esse aqui é o ponto importante aí, né, para a gente saber que o Erdogan, ele não disse nem que sim, nem que não, mas disse que não vai dizer que sim, tá? Então, é importante saber, no fim das contas, que ele está postergando uma decisão mais definitiva acerca da questão, Daniel. Tanguy, você sabe que de ontem para hoje, aliás, essa era até uma pauta de ontem e acabou caindo, a Índia ela tomou uma decisão extremamente importante que vai trazer desdobramentos relevantes para o mercado de alimentos internacional. A Índia é um grande produtor de trigo e decidiu que vai bloquear as exportações desse grão para o mercado internacional. A Índia havia uma expectativa de que ela exportasse ainda esse ano algo em torno de 10 milhões de toneladas. E hoje nós já sentimos o impacto sobre o preço do trigo no mercado internacional. Existe realmente uma crescente preocupação em relação ao mercado internacional de alimentos, discussões estão sendo feitas em âmbito multilateral, até para tentar estabelecer algum tipo de corredor que forneça esses alimentos, que garanta o fornecimento, a exportação de alimentos, particularmente da Ucrânia. O Brasil tem tentado entrar, inclusive, nessa discussão, falando da importância dos fertilizantes que vêm da Rússia e que também vêm de Belarus, e que seria importante ter ali algum tipo de canal de distribuição desses fertilizantes. O fato é que nós teremos problemas graves ao longo dos próximos meses. Já são 23 países que impuseram restrições à exportação de alimentos, segundo a Organização Mundial do Comércio, e ela estabeleceu que existe uma grande inquietação sobre uma potencial crise global de fome. O G7 se pronunciou também, dizendo que essa decisão da Índia vai agravar a crise de abastecimento mundial de grãos provocado pela crise da Ucrânia. E Tanguy, eu estou realmente muito preocupado. Além de todos os impactos humanos que o aumento do preço dos alimentos causa, existe a possibilidade também de perturbações políticas de grandes proporções em democracias mundo afora. Existe sim a possibilidade de nós enfrentarmos problemas grandes. E claro, se muitos países adotam ao mesmo tempo restrições à exportação de alimentos, a tendência é que a fome aumente mesmo, a tendência é que você tenha mais dificuldades e que o mundo passe por uma insegurança alimentar de maiores proporções. Então tivemos aí essa movimentação da Índia,
Lembrando que a Índia passou ao longo das últimas semanas por uma seca horrorosa, por uma crise de calor de grandes proporções, e que diante disso ela se diz forçada a dar preferência ao mercado interno. O grande problema é que se muitos países fizerem isso ao mesmo tempo, nós teremos um risco de desabastecimento e um risco também de desestimular a produção em algum grau nesses países onde as exportações estão sendo restringidas, Tanguy. E Daniel, só para complementar uma coisa que você falou agora há pouquinho, né, sobre, além da dimensão humana, né, a dimensão política de fato, né, acerca da estabilidade dos regimes, eu fico lembrando sempre da crise de 2008, né, a quantidade de governos que não conseguiram se reeleger mundo afora por causa da crise de 2008. Então, aquele período ali, 2009, 2010, 2011, foi um ano no qual a gente teve muitas mudanças de governo, governos que tentaram reeleição e não conseguiram. E mais recentemente, né, isso ficou bastante claro ali entre 2018 e 2020, né, que foi um momento de grandes protestos, de grandes manifestações em vários países diferentes. E o ponto em comum que a gente tinha em praticamente todos eles era a percepção do aumento do custo de vida. Na maior parte das vezes era por causa dos combustíveis. Os combustíveis ficavam mais caros, isso tem um impacto muito grande sobre a população mais pobre, né? Então isso acabava gerando, né, um aumento muito grande das insatisfações, mas me parece que o aumento do preço dos alimentos acaba tendo um impacto similar, né? Ou talvez até um pouco pior, né? Afinal de contas, você está mexendo diretamente com a segurança alimentar da população. Então, eu concordo 100% com você, né? Assim, o que acontece atualmente quando mexe com preços dos alimentos, a tendência é que isso traga instabilidades e pode sim levar a questionamentos, né, da ordem política de diferentes países. É uma oportunidade para, enfim, discursos fáceis, né, para soluções de problemas Extremados. complexos. Exatamente. Então, é algo de fato a se prestar atenção, a ser observado de perto, porque pode trazer complicações realmente grandes. E lembrando, Tanguy, que essa crise de alimentos vem acompanhada de uma crise energética, quer dizer, o preço dos combustíveis está subindo também, o que acaba gerando impactos sobre a população mais vulnerável e sobre os países mais vulneráveis. A gente está falando aí de países que vão ter dificuldade para ter abastecimento de comida. Não é só que a comida vai ficar mais cara, é que vai faltar comida se você não tiver aí a garantia desses corredores de suprimentos por parte da Ucrânia, em particular, de grãos provenientes da Ucrânia, países do Oriente Médio, do leste da África, que dependem muito dessas exportações, podem sofrer situações bastante delicadas já nas próximas semanas a ver. É crescente a preocupação e, sem dúvida alguma, vale a pena observar com lupa toda essa situação. Pois é, a gente comentou aqui, inclusive, né, sobre aquela tentativa da União Europeia, aliás, liderada pelo Macron, que era de tentar criar um corredor para o norte, né? Mas dá uma olhada no trabalho, né? Se a Ucrânia não consegue exportar pelo Mar Negro, né? Que é a via natural, tentar fazer um corredor para chegar ao Mar Báltico. Mas agora isso tudo aumenta, enfim, o custo, né? Aumenta o tempo que você leva para conseguir fazer um escoamento como esse. E é importante lembrar também que um país em guerra, obviamente, produz menos. Não é apenas a questão da capacidade de exportar, mas é também da capacidade de produzir os alimentos, né? Então isso acaba mexendo com tudo. Daniel, a gente já falou rapidamente sobre a Turquia, mas eu quero voltar lá para a Finlândia e Suécia, né? Os dois países que estão a alguns passos aí de entrarem definitivamente na OTAN. Hoje, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, Daniel, é uma jovem, se eu não me engano, ela tem 36 para 37 anos, né? Então acaba sendo uma posição inusitada, né, pela idade, além de ser uma mulher, né, o que é muito positivo, também uma idade bastante jovem. Me sinto jovem assim também, tá, Daniel? Quando eu digo que ela é jovem, eu me sinto jovem também, não sei se isso se estende a você também, É mas lógico, ela... Tanguy, como eu sou mais novo que você, isso logicamente se estende. Você é mais novo que eu. Tá bom, tá bom. Vamos deixar no Entendeu? ar aí, né, para o pessoal entender se o Daniel foi irônico ou se não, né? Porque coisa a gente pode confrontar aí documentos, né? A gente pode documentar essa questão aí. Mas, enfim, ela apresentou hoje, né, formalmente para o parlamento a demanda de entrada finlandesa na OTAN, né? Então há, de fato, agora uma formalização e, disse ela, acima de tudo, ao entrarmos para a OTAN, estaremos reforçando a nossa segurança. E também a Suécia. A Suécia também anunciou que oficialmente pedirá
a sua entrada na OTAN. Então, me parece que aquilo que... Era apenas uma formalização, né? Assim, já estava muito claro que os dois países iam pedir entrada, mas você tinha alguns trâmites domésticos, né, internos, e, de qualquer maneira, vão pedir entrada. Agora, Daniel, uma coisa que a gente vai ter que levar em consideração é que esse pedido de entrada da Suécia na OTAN, ele encerra um ciclo histórico longuíssimo, né? Eu estava vendo aqui, a Suécia se posiciona como um país neutro no sistema internacional desde 1814. A gente É está muito falando sobre o impressionante. fim das guerras napoleônicas. São mais de 200 anos. A Suécia se manteve neutra durante a Primeira Guerra Mundial. A Suécia se manteve neutra durante a Segunda Guerra Mundial. A Suécia se manteve neutra ao longo de toda a Guerra Fria. E agora a Suécia decide que vai entrar na OTAN. Então, só para a gente ter uma noção do nível de instabilidade, né, que o cenário atual levanta. Então, assim, é de fato algo que a gente está olhando para a história. A gente está olhando para o encerramento de um capítulo histórico dos mais importantes. E a Rússia disse, Daniel, mais uma vez, né, que ele morde a sopra. A Rússia já tinha dito que, olha, se entrar aí, vai ser um problema, vai ser complicado. A Rússia disse hoje, né, na figura do próprio presidente, do Putin, que as entradas de Finlândia e Suécia não são ameaças diretas à Rússia. Fiquei confuso. Tá? Fiquei confuso. Não são ameaças diretas. Só será ameaça se, e somente se, Finlândia e Suécia aceitarem tropas, soldados, armamentos da OTAN. Fiquei um pouco confusa, né? Porque a partir do momento que Finlândia e Suécia entrarem na OTAN, os soldados da Finlândia e da Suécia, ora, são da OTAN. Né? Mas eu fiz um esforço aqui para tentar entender o que a Rússia estava dizendo. E eu acho que o que ela disse é o seguinte: ó, se tiver soldadinho americano, soldado britânico, Vai dar soldado ruim. canadense, soldados portugueses, os temidos soldados portugueses, né, Daniel? Alocados ali na Finlândia e na Suécia, a Rússia vai se sentir preocupada e aí sim o caldo pode entornar. Mas me parece que a Rússia também deu aquele jeito de rapaz, não vai ter jeito. Vai entrar mesmo. E eu não estou afim de entrar em guerra com eles. Não estou afim de entrar em guerra com a OTAN também. Então fazer o seguinte, eu vou dizer que não são ameaça agora não, hein? Mas que eu vou ficar de olho. Se liga, ó, tô de olho em vocês, hein? Então a Rússia conseguiu aí, tentou pelo menos, criar uma saída honrosa para, mesmo com as entradas de Finlândia e Suécia, não ser obrigada a entrar em guerra com esses países e nem com a OTAN, Daniel. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que a GNR, a Guarda Nacional Republicana, esteve em missões de alta periculosidade, como foi o caso do Iraque. Estivemos lá no Iraque, Tanguy, alta periculosidade no território iraquiano, aquela confusão toda, estávamos por lá. Em segundo lugar, seu Putin é um tremendo de um morde-a-sopra, porque Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, quando entraram na OTAN não tem muito tempo, ele também disse, tem problema nenhum, cada um que sabe, cada um que cuide da sua vida. O Putin oscila, rapaz, esse é um problema. O Putin tem que ser mais previsível, tem que dizer com maior tranquilidade o que ele pensa em relação à tal da OTAN, rapaz. Mas eu concordo com você que o Putin sentiu que não tem o que fazer. E se não tem o que fazer, é melhor fingir que não perdeu. E tá dizendo É assim, ó, isso. pode entrar aí. Mas eu deixei, hein? Eu deixei, tô deixando a Finlândia entrar na OTAN, tô deixando a Suécia entrar na OTAN. Não estão entrando assim, porque eles querem. Estão entrando porque eu estou permitindo. Isso é Só um por causa exercício, disso. exatamente, é um exercício de retórica também fundamental nesse caso. O Daniel fez referência agora aí à entrada dos países do leste europeu. Isso é fato. Assim, quando Polônia, Hungria e República Tcheca entraram na OTAN, isso foi em 99, não era o Putin o presidente ainda. Mas, de qualquer maneira, foi algo negociado com a Rússia. Né? A OTAN disse, olha, eles vão entrar só para saber se está tudo bem e tal. E a Rússia falou, beleza, vai lá, entra lá. E a mesma coisa aconteceu com os bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia. A OTAN também perguntou para a Rússia, na época já era o Putin, isso foi em 2004, e a resposta do Putin foi, tá na história, tá? A resposta do Putin foi, são países soberanos que façam o que acharem melhor para eles. Aí chega agora, diz, não quero mais, não pode mais, agora, porra, se quiser olhar para a OTAN aí, eu vou arrumar treta. Então, é isso, né? A gente tem que ouvir o que o Putin fala dia após dia, porque né, acaba que não tem exatamente uma sequência. Agora, Daniel, o Putin está suando frio, viu? Porque a gente falou aqui já sobre a contraofensiva ucraniana em Kiev, e aí a Rússia recuou. Diz a Rússia também, não recuei não, é porque não Recuei era porque minha quis. estratégia, porque eu quis. É, E aí estava nos arredores de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Recuou também.
Aí estava na cidade de Izium, né? Então recuou Muito ele de recuo Kharkiv para Izium. estratégico, hein? Haja Recuou estratégia de também. recuo, hein? Pois é uma grande estratégia que a gente não está conseguindo entender muito bem aqui, mas lá no final, porra, a gente vai ser surpreendido. E Ô, aí Tanguy, hoje, Daniel, você rapidinho, sabe que diga. Churchill dizia que guerra não se ganha com recuos, hein? Queria aqui meter um Churchill aqui no nosso debate, sei lá, hein? Alguém conta isso pro Putin. Daniel, você não fica falando de Churchill, não, porque o Zelensky, às vezes, chama ele de o Churchill ucraniano. Ele acredita, tá? Então você se liga aí para falar que o de Churchill aí, porque o Zelensky falou assim: opa, Churchill, sou eu, aqui. E hoje, Daniel, os soldados ucranianos, né, as tropas ucranianas, não muitas, é verdade, mas algumas tropas ucranianas chegaram na fronteira com a Rússia, né, ali perto de Izium e Kharkiv. Era uma região que era dominada pela Rússia até pouco tempo atrás, e a Ucrânia, portanto, chegou à fronteira com a Rússia. Então, isso assim, em termos de estratégia para a guerra, de uma forma geral, muda pouco, é verdade, mas acaba tendo um elemento simbólico importante, né? É algo que é comemorado pela Ucrânia. Olha, conseguimos vitórias aqui, afastamos os caras aqui de cidades importantes, chegamos, portanto, até a fronteira. E ainda sobre o elemento militar, Daniel, sobre o cenário militar, o Ministério da Defesa da Rússia disse que chegou a um acordo para evacuar finalmente a siderúrgica de Azovstal. Só para te lembrar, Azovstal fica em Mariupol. O bombardeio sobre Mariupol foi inacreditável, impressionante, né, incessante durante muito tempo, e as tropas ucranianas elas acabaram ficando basicamente em Azovstal, aliás, basicamente o próprio batalhão Azov. Então, a siderúrgica, e segundo a Rússia, portanto, houve um acordo para haver a evacuação, e os soldados que lá estiverem, que saírem, que se renderem, serão levados para instalações médicas em Donetsk, regiões que estão sob domínio russo. Na prática, serão feitos prisioneiros pela Rússia, Daniel. Lembrando que o Churchill fez essa declaração durante aquela evacuação de Dunkerque em 1940, na Segunda Guerra Mundial. O Tanguy, você sabe que a União Europeia finalmente se pronunciou em relação à questão do gás russo, se as empresas podem continuar comprando gás russo e assim por diante. E nós temos aqui algumas informações. Em primeiro lugar, sim, as empresas europeias podem continuar comprando gás russo. Ora bolas, que surpresa. Segundo, que as empresas devem pagar na moeda que foi estabelecida em contrato. Entretanto, a União Europeia não se opõe à abertura de conta em bancos escolhidos pelas empresas russas. Ô, Tanguy, que migué é esse, rapaz? Na prática, eles estão aceitando as condições impostas pelos russos, dizendo que não estão aceitando as condições impostas pelos russos. Assim como os russos também fingem que estão impondo condições, mas na prática você tem que abrir uma conta e a conta você deposita os dólares, aí esses dólares são convertidos para uma outra conta, que essa sim tem rublos. É um tal de me engana que eu gosto dos dois lados, que os dois lados ficam dizendo, aqui, eu mando mais que você. É proibido, mas se quiser pode, é isso? É isso, exatamente isso. Se quiserem abrir a conta lá nos bancos russos, podem. Vocês vão continuar pagando em dólares nos bancos russos. Aí os bancos russos vão converter para uma outra conta, essa outra conta em rublos. O que na prática é exatamente o que o governo russo estabeleceu, porque o governo russo não recebe em rublos. Ele recebe em dólares ou euros numa conta que fica na Rússia. Ah, Tanguy, é muita enganação, é muita gente se enganando, e tá a gente aqui tentando explicar esse troço, e no final das contas os dois lados querem dizer que ganharam. Ah, ganhei. Ah, ganhei. E no final das contas os dois têm ali realmente algumas especificidades que precisam ser levadas em consideração na medida em que as empresas europeias pagam em euros ou dólares numa conta na Rússia e o governo russo acaba recebendo efetivamente em rublos quando essa conversão é feita por uma outra conta e todo mundo fica feliz, todo mundo continua comprando gás, enquanto esse gás continuar sendo exportado da Rússia em direção à Europa Ocidental. Ainda falando sobre a Europa, é importante destacar que o bloco hoje reduziu a sua previsão de crescimento. Ora bolas, também não temos aqui muita surpresa. Nesse ano, o bloco da zona do euro deve crescer 2,7% ao invés de 4% que havia sido previsto em fevereiro. 2,7% eu ainda acho bastante otimista, um crescimento razoável para o padrão europeu. E colocou que o crescimento em 2023 deve ser de apenas 2,3% contra os 2,7% previstos anteriormente. E o perigo é a inflação, né? A inflação, existe aí uma expectativa de 6,1% de inflação esse ano, bem mais do que os 3,5% que estavam previstos. E no ano que vem,
a inflação deve ser algo em torno de 2,7% contra 1,7% previsto anteriormente. Continuo achando os europeus bastante otimistas, mesmo em relação à inflação. Só para deixar aqui organizado, 2,7% de crescimento esse ano com 6,5% de inflação, ainda acho que vai ser pior, tanto em termos de crescimento quanto em termos de inflação. Você sabe que eu estava fazendo a pesquisa hoje para a Polônia sem freio, né, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho, e a inflação na Polônia para esse ano agora está estimada em 11,6%. É realmente bastante. E não é a maior da Europa, né? É a quarta maior da União Europeia. Você tem ainda 3 países que têm uma inflação ainda maior. Mas Então, a só para a gente ter Polônia uma não é noção, zona do euro, né? Esses dados são sim, da sim. zona do euro. Isso. Mas estou pensando assim, na União Europeia, de uma forma geral, o cenário para além da zona do euro é ainda maior, né? O nível de inflação, né? Enfim, a expectativa de inflação é ainda maior. Então, de fato, assim, quando a gente pensa na União Europeia de uma forma geral, é um elemento de preocupação. Daniel, eu queria me afastar um pouquinho do cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia e eu queria falar um pouquinho sobre as eleições parlamentares no Líbano, que aconteceram nesse último domingo. Estava na minha pauta de ontem, só que não tinha grandes projeções ainda sobre quem foi que saiu vitorioso e tal. Ainda não tem de forma clara, mas pelo menos alguns prognósticos a gente já tem. Primeira coisa a lembrar, essa eleição parlamentar agora de 2022 é a primeira desde 2018. 2018 era outro planeta. Né? 2018 a gente ainda não tinha tido a quebra brutal da economia libanesa, não tinha pandemia, não tinha tido explosão do porto ainda. Então a situação libanesa se deteriorou muito, mas muito mesmo de lá para cá. A gente está falando sobre uma moeda que perdeu 90% do valor em 4 anos. 90% do valor. E isso acaba levando, portanto, a população libanesa a ter 3/4 do total da população na linha da pobreza. Então, a gente está falando sobre uma situação muito, muito deteriorada, e aí não é exatamente de se impressionar que, em primeiro lugar, a gente tenha tido um comparecimento baixíssimo às urnas. Apenas 41% dos libaneses foram às urnas. Isso reflete, naturalmente, uma baixíssima confiança na classe política, assim como o próprio boicote. Né? Então, o ex-primeiro-ministro, o Saad Hariri, tirou o partido dele da disputa eleitoral, disse que não ia disputar, o Movimento Futuro, né, que é um partido sunita. Aliás, o próprio Saad Hariri, muito próximo à Arábia Saudita, disse que não participaria exatamente por conta da crescente influência iraniana no país. Isso aí é uma forma cifrada de reclamar do Hezbollah. O Hezbollah que é um grupo próximo ao Irã. Então, Saad Hariri disse, olha, enquanto o Irã estiver se metendo aqui na política do Líbano, a gente não vai participar de eleições, então tira o partido também. E houve, portanto, uma percepção de uma perda de espaço exatamente do Hezbollah e dos seus aliados. Só para a gente lembrar rapidamente como é que funciona a política no Líbano, a gente tem a ideia de que todos os governos que são montados no Líbano, eles têm que ser representativos da sociedade. Então, sempre o presidente, por exemplo, é um cristão maronita. O primeiro-ministro é sempre um muçulmano sunita. O presidente do parlamento é sempre um muçulmano xiita. Então, nunca é muito simples entender a política libanesa, mas o fato é que grupos, sejam eles xiitas, sunitas ou cristãos, próximos ao Hezbollah, perderam espaço. Tá? Então, o prognóstico que a gente tem, quando sair os resultados, eu vou trazer isso aqui em algum outro momento, o prognóstico que a gente tem é que o Hezbollah e os grupos ligados a ele tenham perdido espaço. Não muito espaço, mas que tenham perdido espaço. Quem ganhou espaço, portanto, nessas eleições, pelo menos os prognósticos que foram liberados até agora, são candidatos independentes e que falam sobre reformas, sobre a necessidade de mudanças estruturais no Líbano. Isso foi muito bem visto pelo pequeno eleitorado que foi às urnas, assim como um grupo rival do Hezbollah, que é o chamado Forças Libanesas. É um movimento cristão pró-saudita. Tenho dificuldade de entender isso? Tenho. Como é que você pode ter um grupo cristão pró-saudita se na Arábia Saudita é quase crime você ser um cristão? Mas acontece, né, Daniel? No Oriente Médio a gente já viu coisa pior, né? Então esses foram os grupos que ganharam força. Então vamos esperar nos próximos dias para a gente ter o resultado definitivo nas eleições parlamentares do Líbano que aconteceram no último domingo, Daniel. Tagui, lembrando sempre que existem 2 cursos sobre Oriente Médio lá no petitcursos.com.br, onde essas questões acabam sendo aprofundadas. Você que quer saber um pouco mais, dá uma olhadinha lá no petitcursos.com.br.
Tem que hoje o McDonald's anunciou que vai deixar a Rússia, né? Vai abandonar as suas centenas de lojas. O McDonald's era muito hesitante em deixar o país, tinha expectativa de que retornaria. Eu cito aqui o McDonald's porque ele acabou sendo um grande símbolo da abertura russa com o colapso da União Soviética lá no início dos anos 90. E agora você está tendo aí essa cadeia de lanchonetes deixando o país, essa lanchonete que tem quase em qualquer buraco do planeta. Quer dizer, eles se metem praticamente em qualquer lugar, mas decidiram que para a Rússia eles não vão retornar, então pretendem vender todos os seus negócios em território russo, e a cadeia de lanchonetes disse, inclusive, que esse processo já foi iniciado e que não vai ter mais McDonald's na Rússia. Tanguy, me parece um exemplo daquilo que a gente vem explorando aqui no Petit Jornal, que o mundo vai começar a ter muros, né? Vai começar a ter separações no que diz respeito aos mais diferentes aspectos econômicos. A integração, a livre circulação não será a mesma depois dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E a Rússia anunciou também a estatização da Renault, né? Na Rússia, É linha de verdade. montagem e tal. Estatizou. Chegou lá, não é que a Renault falou assim, não vamos produzir, não. A Renault estava lá produzindo, empregava 2.000 trabalhadores, investimento grande, 250 milhões de euros foram investidos pela Renault nas suas linhas de montagem na Rússia. A Rússia foi lá e anunciou que está estatizado. Agora é propriedade do Estado russo, né? Então, mais uma informação importante aí. Daniel, posso falar de Polônia? Por favor. Daniel, um grupo ultraconservador polonês, eu quero enfatizar o ultraconservador. Fala assim, um grupo ultraconservador francês, é uma coisa. Um grupo ultraconservador brasileiro, porra, é muito, ok. Mas um grupo ultraconservador de um país ultraconservador é um negócio que ultrapassa um pouco o que a gente entende por ultraconservador, tá? É um grupo ultraconservador polonês chamado Ordo Iuris. E eles resolveram, Daniel, fazer uma auditoria nos hospitais poloneses para ter certeza que as refugiadas ucranianas que estão indo para a Polônia, lembrando, no meio de uma guerra, você tem, portanto, ucranianas que estão cruzando a fronteira e indo para a Polônia, e eles querem fazer uma auditoria nos hospitais para ter certeza que os hospitais não estão fazendo abortos nas ucranianas. Eu fico imaginando, Daniel, o que passa na cabeça de um grupo como esse, que acredita que alguma ucraniana está querendo ir para a Polônia para fazer aborto. Lembrando que a Polônia é o país que tem as maiores restrições da Europa inteira com relação ao aborto, né? E aí, alguém deve ter dito lá, mas de repente elas estão vindo porque elas foram estupradas, né? Enfim, foram violentadas e podem ter engravidado. E nesse caso, mesmo na Polônia, apesar de toda dificuldade, mesmo na Polônia isso eventualmente pode acontecer. E eles disseram que não, ok, nesse caso, beleza, mas a gente quer entrevistar as ucranianas. Lembrando, não é um grupo médico, não são psicólogos, não é nada disso, tá? É um grupo político ultraconservador que quer entrevistar eventuais ucranianas que peçam aborto, dizendo que foram estupradas, violentadas, para ter certeza de que essa violência de fato aconteceu. Então, só para a gente ter uma noção, né, da recepção que as ucranianas têm na Polônia. Lembrando, mais uma vez, não faz nenhum sentido que alguém queira ir para a Polônia com o objetivo de fazer um aborto. Afinal de contas, é sabido que é talvez o pior lugar da Europa para se tentar um procedimento como esse, Daniel. Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Por favor, solta a vinheta. Hoje, Tanguy, a nossa sessão Oligarcas é em homenagem à Turquia e ao seu Erdogan. Seu Erdogan continua muito receptivo aos tais oligarcas russos, Tanguy. Ontem chegou mais um super iate na Turquia, né, ali na cidade de Bodrum, na costa turca, que é agora era a grande meca dos super iates russos de oligarcas sancionados. Dessa vez chegou o super iate do Dmitry Kameshinki, que é o chairman do aeroporto de Moscou, e agora está lá, bonitos, estacionadinho em Bodrum. Lembrando que a Turquia já tem lá, já abriga super iates como os do Vladimir Stravalovsky, que é um ex-agente da KGB, parça do Putin. Temos também o magnata do aço, Alexander Abramov, que tem o seu super iate na Turquia. E, claro, ele,
Roman Abramovich também tem o seu super iate estacionado na Turquia. Então a Turquia tem que continua recebendo super iates, mais um chegou ao território turco. Lá eles não são incomodados, podem ser abastecidos, fazer a sua manutenção, pode dar o passeiozinho ali perto do litoral, que ninguém vai incomodar os oligarcas russos na Turquia. Tem isso tudo dentro de um dia onde a Turquia deu aí uma tumultuada na possibilidade de Suécia e Finlândia aderirem à organização do Tratado do Atlântico Norte. Será que o meu tá lá, Daniel? Porque eu te contei já, né? Minhas agruras, quando eu fui aqui na Marina da Glória e não encontrei meu iate lá. Não encontrou, Então, rapaz? não, até hoje ninguém teve Mas notícia. você mandou para a Turquia para ele ficar mais protegidinho, é isso? Daniel, eu não mandei porque eu nunca vi esse iate, na verdade. Eu nunca Ah, comprei um nunca iate, viu. mas eu fiquei preocupado de qualquer maneira, assim, sei lá, onde é que pode estar o meu iate. Então, de repente, pode estar lá em Bodrum. Então, se você tiver alguma informação nas suas andanças aí pelos oligarcas russos, Daniel, se tiver lá, aí você me avisa, porque aí eu, sei lá, o que eu faço? Eu mando alguém trazer, mando o rapaz trazer lá. Então, ó, costa aqui e aí traz aqui para Marina da Glória, fica mais pertinho de mim. Então tá bom, combinado. Então, beleza. Daniel, vamos para o momento gratiluz, né? O momento daqueles que não são sancionados, né? Os nossos apoiadores, nossos ouvintes e apoiadores. Então, agradecer muito ao pessoal que ouve a gente, que compartilha, que fala sobre a gente. Isso é muito legal, né, Daniel? Nas redes sociais, o pessoal marca a gente, recomenda e tal. Isso a gente é muito grato, porque a gente só consegue fazer o Petit Jornal realmente por conta do boca a boca, o pessoal que ouve a gente, o pessoal que indica e tal. E, óbvio, né, assim, todo mundo sabe que a gente precisa também de grana para poder movimentar o Petit Jornal. E aí vem os apoiadores. Né? Os apoiadores são a nossa fonte de receita, nossa fonte de renda aqui do Petit Jornal. E a gente não tem patrocinadores, não temos, né, empresas, conglomerados, nada disso, né? Nenhum Jorge Soros, até hoje, Daniel, estão devendo essa grana para a gente. Nunca pingou o dinheiro do Jorge Soros. Então, os nossos Jorge Soros são, de fato, os nossos apoiadores. Então, fica aqui todo o nosso agradecimento. Quem não é apoiador ainda e curte o Petit Jornal, gosta, quer dar uma ajuda, acessa lá o nosso site www, não me calarão, Daniel, www.petitjornal.com.br. Lá tem várias formas de apoiar o Petit Jornal, tem Pix, dá para apoiar pelo Orelo, né? Que, aliás, é por onde a gente recomenda que você nos ouça, né? Lá pela Orelo, tem aplicativo, tem site e tal. Tem várias maneiras de apoiar. Não dá para falar assim, mas era complicado apoiar. Não é complicado apoiar. Lá no site tem uma abinha chamada Apoie o Petit. Por lá, você pode deixar a sua ajuda para o nosso podcast, Daniel. E ajuda também, as possibilidades, as alternativas de apoio ao Petit Jornal também estão no descritivo desse áudio, Tanguy. Fica o É convite para o verdade. pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petitcursos.com.br, que é o sistema de streaming das aulas do Petit, aulas de aprofundamento nos mais diferentes temas. Tem dois cursos sobre o Oriente Médio, tem curso sobre Balcãs, tem curso sobre Rússia, curso sobre Alemanha, curso sobre os mais diferentes temas. E amanhã, na terça-feira, 17 de maio, começa mais um curso, toda semana tem aula, e será sobre os vizinhos da guerra, aqueles vizinhos que estão nervosos, que estão apavorados. Vamos falar sobre os países bálticos, sobre a Hungria, sobre a ex-Tchecoslováquia, ou seja, Tchequia e Eslováquia. Vamos falar sobre Romênia e Bulgária, os países que estão ali nervosos porque a vizinhança entrou em guerra. A gente vai analisar um pouco da história desses países, da economia, do ambiente político e da contemporaneidade. Dá uma olhada lá no petitcursos.com.br. Amanhã a gente vai falar de Hungria, Daniel. Vou contar outras histórias do rapaz lá, o Orbán. Ih, rapaz, vou abrir a caixa de ferramenta amanhã. Então, se você quiser assistir, acessa lá petitcursos.com.br. Não é isso, Daniel? É isso. No mais, Beleza. obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Pronto, olha aí, coisa boa. Tanguy, você não botou a mensagem? Ah, botou agora. Selos a selos. Acabou de Até aparecer a agora, mensagem. Daniel. Pelo amor de Acabou Deus. Está lá a desde o mensagem. início do episódio. Porra, tá A muito mensagem tempo estava lá. desaparecida. Estava desaparecida. Eu não estava vendo, não, rapaz. Estava vendo, Daniel, não. você não consegue ler o nickname das pessoas, você não tá vendo a mensagem, Ah, Daniel. Você porque o tem que nickname fazer é muito exame, cara. pequenininho, cara. O nickname é muito pequenininho, rapaz. Muito reduzido. Você, você leu o pessoal dizendo que eu mereço um barco, Daniel? Eu li, cara. Eu li. Fiquei É. comovido. Fiquei comovido com essa Juliana D'Ameto disse sensibilidade. que Juliana D'Ameto disse aí que eu mereço um barco.
Também Olha acho, aí. Daniel. Eu acho que a meritocracia não tá me atendendo nesse sentido. Até hoje não tem barco. Ô, Tanguy, você sabe que o Maduro anunciou que vai vender ações de empresas venezuelanas, de estatais venezuelanas. Eu Ah, indico a você esse investimento, é, cara, cara. Você acha que é bom, fortemente. cara? É uma boa. Eu acho que é bom. Eu acho que você Tende a ser valorizar, sócio, né? cara, ser sócio do Estado venezuelano parece ser um ótimo Sim. negócio, Porra, uma penso sempre ótima nisso. ideia. Entendeu? É, Então, compra, cara. Compra as ações lá que o Maduro vai colocar à venda. Aproveita essa tá. oportunidade, porque eu tenho certeza que seu capital vai valorizar bastante, Tanguy. Tá bom, tá Vai bom. valorizar Não, eu acho. bastante. Obrigado, viu, Daniel? Eu sempre fico muito grato a você quando você Pô, me dá eu sempre essas ofereço boas indicações. sugestões, boas sugestões de investimento para você. Tu sabe que eu quero ver o teu patrimônio brilhar, né, cara? Pô, brilhar aí, Claro, né? pô, eu sei disso. Eu sei que você está muito preocupado realmente com o bem-estar da minha família no futuro, né? Eu fico Olha aí, feliz, cara. Fico grato, realmente grato. olha aí, coisa O boa. pessoal tá me lembrando de alguma coisa. E o que que o pessoal tá lembrando aí que eu não posso esquecer? O quê que eu não posso esquecer? Ó, a Bruna Pinarello comprou selo aí. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruno. Ações da PDVs, ótimo negócio, sim. O que é que o pessoal tá fazendo bullying aí que eu tenho que não posso esquecer? Pirâmide, é isso. Então tá Pirâmide. bom, É, Daniel. Ó, a pirâmide. pessoa não lembrou aí, eu vou esquecer mesmo, hein? Vou esquecer mesmo. Amanhã, o que que tem Olha, amanhã, Lazari? Enfim. Deve ter alguma coisa importante aí. Ah, show no BMC. Tá. Eu vou dar entrevista no BMC amanhã. Falar sobre. Amanhã eu vou falar sobre investimentos, Daniel. Ninguém me segura amanhã. ah, meu E amanhã, Deus. não, amanhã eu vou indicar investimento para todo. Você vai ver só. Rapaz, ó, vai ser maneiro amanhã. Vou falar sobre Ah, investimento. Acessem aí, tá, gente? BMC amanhã, meio-dia. Vou dar indicações de investimentos. coisa boa, coisa boa. Isso, Juliana D'Ameto, apareça com um caderninho que eu vou te falar a sua próxima carteira de investimento. O que que você tem que fazer? Carteira de investimentos. Olha aí, que beleza. Ó, Até é, com. rapaz, tô preparado, preparadíssimo. Então, beleza. Tá Valeu, bom? gente. Então, beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.